Realizou-se no passado dia 5 de novembro a 12ª edição do Exercício Público Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico a Terra-Treme, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mais conhecida pela ANEPS. E esta teve o objetivo de capacitar a população para saber como agir em caso de sismo, sensibilizando para o facto de vivermos numa sociedade de risco, desafiando por isso os cidadãos e as cidadãs a envolver-se no processo de construção de comunidades mais seguras e resilientes. Este ano, o dia coincidiu com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami, sublinhando a importância de uma sociedade mais informada e resiliente perante catástrofes naturais. Temos aqui connosco Sandra Alves, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, responsável pela Divisão de Segurança, Saúde e Estatuto Social da Direção Nacional dos Bombeiros, que se ocupa das áreas da saúde, segurança e apoios sociais aos bombeiros e da área da qualificação do apoio às populações em acidente grave ou catástrofe. Ela iniciou a carreira na área da intervenção social, com uma passagem pelo IAC, o Instituto de Apoio à Criança, pela Casa Pia e pelo Instituto da Segurança Social, na qual assumiu, entre outras, a supervisão operacional da intervenção no âmbito do apoio às populações de mais de 300 operacionais da Segurança Social nos 18 distritos do continente. Bem-vinda aqui à nossa meia dose de conversa e gostaria de ver consigo. Este é um tema tão importante na proteção de todas as pessoas, com o lema sem ninguém ficar para trás perante desastres e catástrofes. Em poucas palavras, gostaria que definisse que tipo de fenómenos se podem considerar catástrofes e desastres. Obrigada, Isabel. Obrigada também à SIC. Naturalmente, convites destes e tudo que possa ser qualquer canal de comunicação para nós conseguirmos passar a mensagem que temos para passar é essencial. E efetivamente este convite muito nos honra e agradecemos. Portanto, em meu nome e em nome da ANEPS, deixar esse agradecimento. Efetivamente, às vezes, aquilo que são os conceitos que estão implícitos nestas matérias de proteção civil podem, a maneira como são apresentados, podem ser até gerar alguma confusão e depois trata-se tudo da mesma medida. E efetivamente existe diferença entre aquilo que é um acidente grave ou uma catástrofe. São ambos preocupantes, no entanto, um acidente grave é um acontecimento inusitado, com algum impacto no território onde acontece e efetivamente deixa sempre alguma preocupação e suscita a intervenção dos agentes de proteção civil. Uma catástrofe acaba por ser um acidente grave, ou vários, que muitas vezes até se fala dos fenómenos em cascata, é um conceito cada vez mais passado e que esse sim tem um impacto muito sério nas comunidades, no tecido económico. Pode existir vítimas, perdas de vida e tem impactos muito sérios, efetivamente, no território onde acontece, tanto num território mais limitado como a nível nacional. E esse é o que geralmente se entende por catástrofe. Tudo isto, traduzido por miúdos, é aquilo que, infelizmente, até pelo contexto atual que vivemos, que se fala cada vez mais, e ainda bem que se fala das alterações climáticas, é aquilo que nos entra pelas nossas casas no dia-a-dia. As últimas semanas têm sido marcadas por isso, portanto, aquela ocorrência gigantesca em Valência deu-nos conta, sobretudo pela proximidade, ainda por cima, deu-nos conta que não é só aos outros que acontece. Mas temos os incêndios rurais, que é o que, enfim, é aquilo que nós no verão também vamos acompanhando por via dos órgãos de comunicação social, cada um dos cidadãos, tudo o que é aquilo que mais tememos, todos nós, que é o sismo,
mas são vários os fenómenos que podem acontecer e cada um deles pode ter maior ou menor impacto e em função disso ser categorizado como acidente grave ou então como catástrofe. Muito bem. Portanto, nós temos aqui vários tipos de desastres, vários tipos de catástrofes e Portugal. Que tipo de instrumentos é que dispõe para reagir a estas situações? Portanto, que tipo de instrumentos para prevenir e reagir imediatamente, portanto, perante uma situação destas? Eu, antes da reação, falava da prevenção. Ok, muito bem. Porque, efetivamente, aquilo que chega ao cidadão comum, sobretudo aquele que enfim, possa não ser afetado diretamente por um acidente grave ou catástrofe, é o momento em que estamos a agir, em que nós vemos os bombeiros, os outros agentes de proteção civil a agir. Só que, por trás de tudo isto, que é uma estrutura robusta, que, enfim, que leva a que cada um dos agentes de proteção civil, na execução daquilo que são as suas responsabilidades, vá atuar para aquela ocorrência em específico, há todo um trabalho de prevenção, de preparação, de planeamento, que nós costumamos dizer que é o maior investimento que se deve fazer. É digamos assim, a fase do processo que nos leva mais tempo, porque efetivamente uma emergência, enfim, nós nunca conseguimos planear nem saber de antemão quando é que vai haver um acidente ou um fenómeno destes. Não conseguimos prever. Seria melhor se conseguíssemos saber em que dia que vai acontecer um sismo, Isto permitia-nos marcar aqui na agenda e fazer a coisa, mas não é assim que acontece. No entanto, não é isso que faz com que se desinvista no planeamento e na preparação. E a preparação e o planeamento faz a vários níveis. Efetivamente, e é o que leva mais tempo, de investimento, é aquilo que também nos leva a um maior esforço de convencimento e sensibilização de todas as estruturas da comunidade, entidades públicas, privadas, com responsabilidade nesta matéria, mais direta ou indiretamente, a convencê-las de que efetivamente é necessário investir e planear atempadamente para que depois, quando acontecer, e eu digo quando acontecer, não é se acontecer, quando acontecer, que os imprevistos sejam menores e que, de certa forma, se controle aquilo que é um imprevisto, aquilo que é o que não seja pensado de antemão. É por isso que é um processo que demora muito tempo. A Lei de Bases da Proteção Civil estabelece vários princípios, várias prioridades e, efetivamente, algumas delas que eu gostaria de destacar são bem interessantes, porque um deles é o da prevenção, que foi este que eu acabei de falar. O conhecimento dos riscos, conhecer exatamente os riscos de cada território. Cada território, e nós aqui organizamos muito com o papel e a responsabilidade dos municípios, saber exatamente e ter planificado aquilo, identificado e mapeado, aquilo que são os seus riscos do território. E isso todos têm, porque existe um instrumento que é essencial, são os planos municipais de emergência. E, efetivamente, são instrumentos de planeamento que são essenciais. Outro princípio, que também, e aí já perante uma ocorrência, perante um acidente grave ou catástrofe, tem a ver com o princípio da subsidiariedade. É uma palavra difícil de dizer, mas que é uma palavra de ouro para a nossa área. E isto significa tão só que só após esgotarmos o patamar em que estamos, daquele território em que surge aquela ocorrência, só depois de esgotados os recursos desse patamar é que se passa para o patamar seguinte. E assim sucessivamente. Portanto, traduzindo isto mais por miúdos, só passamos do patamar municipal para um patamar distrital, subregional e depois para um patamar nacional, quando os patamares anteriores estão esgotados, os recursos estão esgotados. Portanto, tudo isto significa, e nós vimos já até a nível internacional, algumas ocorrências muito graves, catástrofes, em que houve aqui alguma confusão destes patamares e como o princípio da subsidiariedade não estava devidamente consolidado e integrado na cabeça e nas estruturas das pessoas e das instituições, acabou por haver
ou uma omissão ou então uma sobreposição de recursos, que é isso que não se quer num cenário, quanto mais grave for, então menos se quer. Depois existe um outro princípio que também me parece que é muito interessante e sobretudo para a realidade portuguesa, traduz claramente aquilo que é a prática em Portugal, que é o princípio da cooperação e que traduz estes patamares que eu estava aqui a falar. Portanto, aqui mais concretamente, por exemplo, a ANEPS não tem pendência hierárquica sobre os municípios. Portanto, a nossa estrutura sedimenta-se nos sub-regionais, nos nossos comandos sub-regionais, e vem até aqui ao nacional. Regionais e depois nacional. No entanto, a nossa maior base de trabalho e a maior base de força e de conhecimento e de intervenção é o patamar municipal. E efetivamente este princípio da cooperação é essencial, sobretudo porque na base, que é a base de tudo, é maior e é aquilo que nos faz chegar a qualquer território do país, nós temos braços e cabeças que são capazes de atuar perante uma ação uma ocorrência deste tipo. Então, podemos afirmar, ou infirmar, mas neste caso afirmar, que o quadro de Sendai enfatiza aqui esta abordagem inclusiva e participativa, onde a resiliência das comunidades é central. E quer-nos explicar como é que estas prioridades da ação do quadro de Sendai nesta relação com os municípios, portanto, e daqui, apesar de não haver aqui uma hierarquização em termos de proteção civil, há efetivamente um trabalho conjunto, há a tal cooperação que acabou por agora afirmar. Quer-nos dar aqui esta percepção da proteção civil à luz do quadro de Sendai. Sim. O quadro de Sendai, de certa forma, ajuda a robustecer aquilo que já são os nossos princípios, aquilo que são os princípios que estão na nossa lei de bases. Obviamente veio aqui introduzir algumas questões que, se calhar há uns anos atrás, não estavam tão presentes nas nossas cabeças e na cabeça da maior parte se calhar, muita gente que trabalhava na área da emergência, que também remete aqui para as questões da inclusividade em situação de acidente grave ou catástrofe. Já vou mais a essa questão, mas de qualquer maneira, e indo aqui ao encontro da questão, há vários princípios no quadro de Sendai, e agora sem entrar aqui em grande detalhe sobre cada um deles, há dois que são muito interessantes também, que se cruzam com aquilo que acabei de falar dos tais princípios da nossa lei de bases, e que uma deles é a prioridade 1, e que é compreender os riscos. De certa forma, está na parte da preparação, naquilo que falei há pouco do planeamento, da preparação. Pronto. Eu, se conhecer bem os riscos do meu território, vou estar mais capaz de atuar perante uma ocorrência, perante aquele risco. E não sou só eu agente de proteção civil, não sou só eu da estrutura dos bombeiros, da emergência médica, da proteção civil, grosso modo, mas é este conhecimento e esta sensibilização para os riscos ser levada a todos os patamares da sociedade até chegar ao cidadão. Esta consciência ativa é essencial e o quadro de Sendai faz aqui de certa forma, não queria entrar em estrangeirismo, mas eu acho que não há nenhuma expressão que traduza isso melhor, que é o call for action. E quando faz este apelo à participação, não envolve só os agentes de proteção civil, que são os mais habituais e mais conhecidos, mas faz suscitar da parte de todas as entidades presentes na sociedade civil, tudo o que possam ser, eu traduzindo aqui para a nossa realidade, tudo o que possa ser instituições de intervenção social, as IPSS, organismos públicos e privados que possam ter ação nesta área e que podem e devem ter um papel ativo neste conhecimento e depois na sensibilização até dos seus públicos de forma mais direta e através de uma comunicação mais inclusiva exatamente, e mais adequada. Pronto. Este é um princípio que eu acho que é essencial, que é a base de tudo, que é a preparação.
e o conhecimento. Outra prioridade do quadro de Sendai tem a ver com o fortalecimento da boa governança. E aqui voltamos outra vez aos tais patamares. E efetivamente, se houver uma boa governança do risco, da gestão do risco, ainda na fase de planeamento, voltamos sempre ao mesmo, ainda na fase de planeamento, e se todos estiverem empenhados a diversos níveis, e eu falo desde os decisores de topo, decisores políticos, altos decisores técnicos, até chegar ao destinatário final, que é o cidadão, e se todos estiverem empenhados na base do tal conhecimento, na base da tal sensibilização, de certa forma aquilo que nós estamos a construir são ferramentas de trabalho que são mais inclusivas, são mais adequadas à realidade de cada um dos territórios. Portanto, também faz todo o sentido. Nós garantimos aqui também aquele tal princípio da subsidiariedade, ou seja, o patamar, em tudo o que exista em termos de ferramentas, sejam ferramentas legais, ferramentas técnicas, instrumentos de trabalho, estão alinhados desde o patamar local até ao nacional, e isso é o cenário ideal. A autoridade a este nível tem feito algum investimento e também muito alinhado com aquilo que é o quadro de Sendai. Eu destacaria aqui 2 ou 3 iniciativas, muito rapidamente. Uma delas tem a ver com realizamos alguns seminários, já começou no final do ano passado, de gestão colaborativa. O nome era mesmo este, e embora integrasse um programa de formação que depois chegava até aos técnicos, na prática os profissionais que estarão a atuar mais concretamente na valência do apoio às populações, em situação de acidente grave ou catástrofe, começava com um seminário para altos decisores. E envolvemos decisores políticos, portanto, fizemos no âmbito subregional, juntando o mais possível decisores políticos ao nível autárquico, em diversos patamares. Juntámos altos decisores de instituições distritais ou locais e decisores técnicos. E o conceito era exatamente este, que todos eles devem estar empenhados e devem suportar tudo o que é a ação que possa ser necessária perante uma ocorrência, perante um acidente grave ou catástrofe. Ou seja, não basta, embora seja muito importante, e também temos investido muito nisso, não basta só formar os técnicos, formar os profissionais que vão estar na ação direta, mas quem os secunda, as suas estruturas, têm elas também que estar alinhadas. Mas deixe-me só aqui colocar esta questão. Nós falámos de medidas específicas de prevenção, de preparação, de proteção, mas em termos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que faz parte dos planos, temos uma ZCAP, temos guidelines dirigidas para os públicos mais vulneráveis, em que esta questão da não discriminação também é, portanto, tida em atenção para nós podermos intervir. Quando digo nós, agentes de proteção civil, nós, elementos, portanto, nesta lógica da cooperação e da subsidiariedade e participação, principalmente participação ativa e com uma abordagem inclusiva. Muito bem. Então, eu antes de entrar propriamente na questão, usava aquilo que tem sido, mencionava, embora a Isabel já tenha referido no início, e acho que é um bom começo, aquilo que tem sido o nosso lema nos últimos tempos, e até na ligação que temos tido muito estreita com a SIG e com as outras entidades, das quais já falarei, que é o ninguém fica para trás. Não é nosso, eu gostava muito que fosse, não é nosso. É um lema que vem também das Nações Unidas. É das Nações Unidas, portanto o grande autor, o pensador é o Organismo das Nações Unidas para a Redução de Risco de Catástrofe. São muito inspiradores em termos de referenciais
com atenção para estas questões da inclusividade. Tem um rasgo que me parece que, e até também tem sido muito alavancado também pelas prioridades e pelo quadro de Sendai, mas efetivamente este lema é aquele que nós temos usado como hashtag em tudo que temos vindo a fazer neste âmbito. E neste âmbito do apoio às populações, que é uma valência das operações de socorro, considerada como tal, está no nosso Sistema Geral de Operações. No entanto, também importa dizer que esta valência do apoio às populações em situação de acidente grave ou catástrofe ganhou corpo e robustez nos últimos anos. De certa forma, alavancado por um dos piores acidentes que tivemos, que foi os incêndios que nós chamamos os incêndios de Pedrógão. Eu chamo-lhe os incêndios de 2017, porque foi um ano difícil, um ano com muitas perdas, a vários níveis, inclusive perdas de vidas. Portanto, tanto os incêndios de junho como os incêndios de outubro marcaram, de certa forma, aqui uma viragem, significaram uma viragem muito séria no entendimento e no protagonismo que aqui a valência do apoio às populações ganhou, alavancado por isso. Eu costumo dizer, todas as coisas más têm um lado positivo, temos que lhes encontrar. É uma oportunidade. E foi uma oportunidade, efetivamente, acabou por se revelar uma oportunidade para nós consolidarmos aqui conhecimentos, pensamento sobre esta valência e que tem vindo a aprimorar. E depois, também alinhado com o quadro de Sendai, mais uma vez, e com o Ninguém Fica para Trás, introduzimos e temos vindo a introduzir cada vez mais a questão da inclusividade. Também aproveitava, porque a Isabel tem estado a falar de SCAP. SCAP é para os amigos, é para quem já conhece. Pois, mas eu quero que a Sandra explique um pouco. SCAP é uma parte daquilo que traduz a ação nesta tal valência do apoio às populações, que são zonas de concentração e apoio à população. Isto é informação pública. Qualquer um de nós pode ser um utilizador de uma zona de concentração e apoio à população, as SCAP. É mais fácil dizer, qualquer um de nós, se o nosso território for afetado, pode ter que ser deslocado, mesmo que transitoriamente, para uma zona destas. Não existem edifícios pré-definidos, enfim, que sejam construídos para este efeito exclusivo. Nós sustentamos naquilo que é, mais uma vez, a nossa rede municipal, a tal base sólida, sustentada ao nível municipal, e aquilo que, em caso de um acidente grave ou catástrofe, o que acontece é que é ativada uma zona de concentração e apoio à população naquilo que são os espaços que nós geralmente conhecemos, são os espaços da comunidade que geralmente conhecemos para outros fins de lazer. Portanto, seja para ver um jogo de futebol, seja um jogo desportivo, uma prática desportiva, seja para ir aos treinos dos filhos, seja para ver um espetáculo, porque são essas estruturas que já são pré-existentes e que depois são adaptadas e montadas para receber pessoas deslocadas nessa sequência do acidente grave ou catástrofe. E depois deste enquadramento, o que é que nós temos vindo o que é que temos visto acontecer? Temos feito aqui um investimento muito sério na garantia de que, se eu tiver uma SCAP ativada na sequência de um acidente grave em Macedo de Cavaleiros, eu sei que as pessoas, que os técnicos, os profissionais que forem instalar a SCAP e gerir e receber os utilizadores, vão seguir os mesmos procedimentos daqueles técnicos que receberam formação no Algarve, na base de um mesmo manual, e porque efetivamente já assegurámos aqui a qualificação de muitos profissionais de inúmeras entidades. E é aqui nesta área que também entra a SIG na elaboração também destes manuais de referência junto dos técnicos e das técnicas. Exatamente. Foi na via desse treino, através desse treino e a formação dos profissionais, que nós começámos a perceber que havia muita dificuldade, por exemplo, de alguns destes profissionais que têm muito o ADN da emergência, porque não é só a intervenção social que lá está nestas equipas, mas que têm muito o ADN da emergência, e quando eram colocados perante uma situação de um
figurante que era eventualmente portador de uma deficiência ou alguém com uma necessidade específica, não sabiam como o abordar de forma dignificante. E daí surgiram as guidelines para a abordagem de públicos com necessidades específicas e que, obviamente, nós não o faríamos sozinhos, tínhamos que fazer com a SIC, com o Instituto Nacional de Reabilitação, com a Segurança Social e com a Direção-Geral de Saúde. Julgo que não me esqueci de ninguém, mas não, acho que não. Na prática é uma ferramenta, guidelines com 20 páginas, 20 e poucas páginas, que aborda perfis com alguma complexidade, mas que é uma ferramenta utilizável por qualquer profissional que integre a equipa de uma SCAP. Continuando, a questão da cooperação e esta questão dos públicos ou das pessoas Sim. mais vulneráveis, parece-me que importante aquilo que estava a referir. E também destacar aqui que esta tomada de consciência de que as catástrofes afetam todos, é verdade, são democráticas. Exato. Afetam todas as pessoas daquele território. No entanto, há cada vez mais uma consciência, e isto é ao nível global, é ao nível internacional, e ainda bem, que, portanto, não estamos sozinhos nessa caminhada. Há pessoas, afetam todos, mas há pessoas que, pelas suas vulnerabilidades ou perfil específico pré-existente, são afetadas de forma mais extensa. E é exatamente com essa atenção particular que o tal lema impõe-se sempre, ninguém fica para trás, independentemente das suas necessidades. Ou seja, transpondo isto para a nossa realidade e aqui mais concretamente na valência do apoio às populações e aquilo que poderá ser uma instalação e o funcionamento de uma SCAP, nós cada vez mais temos essa atenção e os profissionais que temos vindo a preparar. Neste momento eu já perdi mais ou menos a conta, mas já andaremos à volta dos 4.000 profissionais, portanto, continente e ilhas, e há esta consciência de que, primeiro, isso é uma certeza, perante um acidente grave ou catástrofe, qualquer pessoa do território pode ir parar a uma SCAP. Portanto, achar que vamos ter só famílias autónomas, funcionais, pessoas com capacidade de autonomia. Não, o território é afetado. Se o território e tem pessoas com necessidades específicas, essas pessoas potencialmente são aquelas que serão encaminhadas e deslocadas para uma SCAP. E é exatamente com base nesta certeza que nós tivemos que ganhar aqui alguma endurance e preparação para conseguirmos abordar de maneira dignificante. Não se trata aqui de garantir que cada um dos profissionais que integram uma equipa de uma SCAP é especialista em todas as áreas, todos os perfis que poderão aparecer numa SCAP, todos os utilizadores, porque era impossível, mas aquilo que nós queremos garantir, e que foi isso que estas tais guidelines que foram feitas em conjunto com as várias entidades quiseram garantir, foi que qualquer pessoa, independentemente do seu perfil, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa com deficiência, vários tipos de deficiência que estas guidelines abordam, seja pessoas com dificuldades intelectuais, deficiência visual, perturbação mental, pessoas LGBTI, crianças não acompanhadas por adultos. Portanto, nós temos aqui vítimas de violência doméstica, possíveis vítimas de tráfico de seres humanos. Exato. Estão a ver que isto parece um documento altamente complexo. Quando pensa, isso há de ser uma ferramenta altamente complexa. Não é. Ela foi inspirada originalmente nas guidelines americanas para first responders, para operacionais da primeira linha, e seja da emergência pré-hospitalar, seja bombeiros, para poderem abordar de forma dignificante cada um destes públicos. E nós aquilo que fizemos foi, em conjunto convosco, em conjunto com as outras entidades, adaptar para aquilo que é a realidade portuguesa, com o mesmo princípio. Qualquer profissional que integre uma equipa de uma SCAP está capaz de conhecer aquilo que são
as abordagens mais corretas, mais dignificantes das pessoas com este perfil que aqui, com qualquer um destes perfis que aqui temos nestas guidelines. E é exatamente isso. Só também aqui para concluir mais esta questão, também aqui introduzimos com estas guidelines e reforçámos a ideia que deixou de haver o tamanho único em contexto de alojamento de emergência. Portanto, achar que qualquer tipo de alojamento em SCAP, que é medida igual para todos os utilizadores que lá estão, mesmo em contexto de emergência, não pode funcionar assim. Isso acaba por garantir aqui a questão também dos direitos humanos. O mais básico possível. Sim. No mais básico possível, sim, sem dúvida. É tão simples o conceito quanto isto. Ninguém merece ser tratado, ainda que estejamos numa situação grave de emergência, ninguém merece ser tratado com menos dignidade só porque se encontra com uma necessidade específica, que é a sua condição, que já era pré-existente. Portanto, podemos não conseguir todos os recursos no imediato, nas primeiras horas, mas o esforço e, sobretudo, a abordagem dos profissionais que lá estão é garantir que seja uma abordagem dignificante da condição humana daquela pessoa. Muito bem. Agora uma pergunta assim, que extrapola aqui um pouco estas questões que nós temos estado aqui a falar, que têm a ver quais são as prioridades futuras para Portugal ao nível da proteção civil, tendo em conta a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas e outros riscos emergentes. Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas pronto, é para terminarmos aqui também a nossa conversa, fazendo aqui, portanto, nós temos coisas muito boas em Portugal, temos um trabalho excepcional que está a ser feito, mas no futuro, desafios a que se colocam perante estas duas, portanto, que se colocam no futuro em relação a estas duas questões? É uma pergunta complexa e eu vou dar uma resposta mais simples. Então. Eu acho que a ambição é, cada vez mais, fazermos cumprir aquilo que são os tais princípios que falei no início, da Lei de Bases de Proteção Civil, do conhecimento dos riscos, da prevenção, e o que falei, entretanto, também sobre as prioridades do quadro de Sendai, que é o conhecimento dos riscos, a sensibilização, as comunidades resilientes, e isto não pode ser um conceito vazio. Portanto, eu vou focar-me, enfim, a área que conheço um bocadinho melhor, vou-me focar aqui nesta valência específica das pessoas, do apoio às populações, para além daquilo que é as restantes valências de operações, que também têm a sua visão de futuro. Aqui, em termos de visão de futuro, é cada vez mais investir nesta questão da inclusividade, em contexto da igualdade, sem dúvida, da equidade, que é a não discriminação, da abordagem adequada e uma ambição muito grande. É que toda esta preparação que nós fazemos e temos vindo a fazer agora nos últimos anos dos profissionais, a qualificação dos profissionais, que tudo isto depois se vá refletindo até chegarmos ao cidadão. Preocupa-me muito e nós temos feito aqui, temos tido algumas experiências, queríamos agora até investir mais no próximo ano e direcionar este investimento para fazermos, sobretudo, era esta a preocupação, de aquilo que poderão ser grupos de pessoas vulneráveis, mais vulneráveis, e aqui muito voltado para as respostas sociais, sobretudo de caráter residencial, e que possam significar aqui uma preocupação para as operações de socorro. Aquilo que nós queremos é que, no momento, quando acontecer, que qualquer equipa de uma resposta social desta natureza e utentes, as pessoas, os cidadãos que lá vivem, que se encontrem preparados para se autoproteger e para heteroproteger quem necessitar. Essa é a maior ambição. Sabemos, temos a noção, porque é um público muito vasto,
Agora, nós também acreditamos, e essa tem sido a mensagem que temos deixado, e a sementinha que temos deixado, quando fazemos a preparação dos profissionais, que são dos municípios, são das entidades locais, subregionais, regionais, é deixar essa necessidade. Eu costumo dizer que queremos, que no fim de cada formação, queremos que vocês saiam daqui inquietos. E a inquietude não tem que ser uma coisa negativa. Pode ser positiva, porque é um motor para eu sentir, eu agora sou impelido a reproduzir isto na minha comunidade, no meu território. E é isso que nós tentamos fazer, e essa era a nossa... Em termos de visão de futuro, para esta área da valência de apoio às populações, era exatamente isto. Daí que, portanto, não falámos, porque poderíamos ter abordado esta questão da plataforma, da subplataforma, em termos da constituição dos próprios grupos de trabalho. Exatamente. E este, se quiser dar umas palavrinhas em relação ao grupo da inclusão, portanto, ao grupo 7, governança inclusiva, como disse no início da nossa conversa, portanto, a questão da governança, que é extremamente importante, e esta governança inclusiva vai também disputar depois neste trabalho que... Sim. Esse aí é o compromisso, e no que diz respeito à plataforma nacional de redução de risco de catástrofe, é o compromisso, é a operacionalização do compromisso de Portugal relativamente ao quadro de Sendai. Pronto. E um dos grupos, são vários os grupos de trabalho que integram a plataforma, com várias entidades em representação. A ANEPS nunca poderia estar sozinha numa coisa dessas, sem dúvida. Mas o grupo de trabalho 7, o GT 7, que nós pomposamente chamamos, quanto a mim, traduz o casamento ideal. É o casamento mais feliz, porque junta aqueles que são os agentes de proteção civil mais diretos, portanto, junta a Proteção Civil, a ANEPS, tem representação da PSP, por exemplo, tem alguns agentes de proteção civil em presença, tem municípios também representados, mas depois junta com todas as outras entidades onde a SIG se inclui, junta outras entidades que são, de certa forma, vêm dar aqui a robustez que nós precisamos para levar e operacionalizar este tal conceito da inclusão na gestão do acidente grave ou catástrofe, portanto, e na gestão do apoio às populações. Sem dúvida que tem sido um caminho interessante. A Via de Futuro segue também essa estrada, sem dúvida, porque através das entidades que estão presentes, seja a SIG, seja o Instituto Nacional de Reabilitação, o Instituto da Segurança Social e muitos outros que estão presentes, a Caritas, que também tem agora representação, são vias, digamos assim, que vão fazer com que este conceito se infiltre no terreno e que, mais tarde ou mais cedo, chegue às pessoas, chegue aos cidadãos, aos destinatários finais. E essa é a grande ambição, é muito grande mesmo. É um desafio muito grande. Pronto, como se constata com esta temática da proteção civil e desta relação existente ao nível da inclusão, não fica hoje esgotada a complexidade, face à complexidade da atuação da proteção civil, abrangendo áreas muito essenciais como a transparência, os recursos humanos, os recursos financeiros, a expansão das parcerias, a comunicação, a inovação e a adaptação às mudanças climáticas, sociais, entre outras. Portanto, mas uma coisa nós temos a certeza, é que ninguém pode ser deixado para trás. Portanto, assim continuaremos já a apostar nesta parceria SIG, a ANEPS, e agradecer mais uma vez a sua presença, que muito nos honra neste meia dose de conversa. Muito obrigada.